Graça e paz. Estamos aí em mais um estudo da Palavra de Deus e o nosso objetivo é te abençoar em nome do Senhor Jesus. O tema de hoje é seja um vencedor. Querido, se você está vencendo, se você não está prosperando, eu quero através da Palavra de Deus hoje te mostrar como você pode se tornar um vencedor. O texto base está em Romanos 8,37, que diz assim: pois em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, você nasceu para vencer. Se você não está vencendo, vamos analisar os porquês. Deus jamais vai dar vitória para quem age, para quem pensa, para quem se sente um derrotado. Para quem vive em autocomiseração, eu nasci para sofrer, a minha vida é assim mesmo, está tudo difícil. Deus jamais vai dar vitória para pessoas assim. Eu aprendi que todos os vencedores e fracassados tiveram as mesmas oportunidades. A diferença foi a forma em que um e o outro enfrentou o desafio e venceu. A escolha faz toda a diferença. Então eu também tenho aprendido que eu escolho quem eu quero ser, um fracassado ou um vencedor. Tudo sempre vai ser uma questão de escolha. A história de dois irmãos e um final totalmente diferente. Presta atenção, um pai, dois filhos, todos receberam a mesma educação, ambos receberam as mesmas oportunidades. Um se tornou médico bem sucedido e o outro ficou na dependência dos pais. O que deu errado? Foram criados pelo mesmo pai, tiveram o mesmo estudo, as mesmas oportunidades. O que deu errado? O que não funcionou? Presta atenção. Em Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo de número 26, diz assim: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ou seja, é uma questão de escolha. A bênção e a maldição está aí diante de mim. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivais, tu e a tua descendência. Ou seja, Deus deu a dica já, escolhe a vida, escolhe o melhor. Entre esses dois irmãos, qual que foi o diferencial? Foi o estudo? Foi o tratamento diferenciado do pai? Não, a escolha que fizeram. Você é resultado das escolhas que você faz. Se você não gosta de quem você é hoje, analise as escolhas que você fez na sua vida. Analise se não foram elas que fizeram de você o que você é agora. Então nós precisamos tomar cuidado. Em segundo lugar, a Bíblia não diz que sou apenas um vencedor. A Bíblia me mostra que eu e você, nós somos mais do que vencedores. Você nasceu para vencer, ou seja, vou vencer onde ninguém mais venceria. Ou seja, por quê? Porque eu tenho a bênção de Deus, a brahá no hebraico. A bênção de Deus está sobre a minha vida e ela faz toda a diferença, ok? Mas tudo é uma questão de escolha. Quais têm sido as escolhas que você tem feito na sua vida? Vou vencer até quando perder. Você sabia disso? Que até quando a gente perde, o vencedor, até quando ele perde, ele é o vitorioso. Em 2 Reis, no capítulo 4, duas situações. Aquela mulher que perde o marido, a dívida chega, tudo para dar errado, tudo para entregar, mas ela venceu. Quando perdeu, ela perdeu o marido, ela poderia ter perdido a esperança, ter perdido o prazer de viver, ter perdido a alegria, mas no entanto, Deus transformou a maldição em bênção. Também nós vemos a Sunamita, a partir do versículo 8, quando o profeta, Eliseu diz que ela teria o filho, e ela teve, o menino morre, qualquer um teria enterrado o menino. Falou, perdemos, mas até na perda, Deus transformou em vitória. É isso que eu quero que você entenda. Quando todo mundo está achando que você está perdendo, Deus
está promovendo você ao crescimento, através dessa luta, através dessa diversidade, através do enfrentamento desse problema. Se tudo na vida, meu irmão, é uma questão de escolha, quais têm sido então as escolhas das pessoas que estão vencendo? Quais são os métodos, quais são os meios que os vencedores estão usando para poder crescer, para poder alcançar espaço? Pois bem, primeiro, o vencedor sabe lidar com o problema, enquanto o derrotado para do problema. Aí que está. Tem pessoas que, se perder uma batalha, ele entrega os pontos, entra em depressão, fica enclausurado no quarto, fica reclamando da vida, que nada dá certo para ele. Enquanto o vencedor diz: eu não vou parar, eu não vou desistir. Conta-se uma lenda que haviam 3 leões, mas só um poderia ser o rei. E o desafio seria aquele que conquistasse o topo da montanha, esse então seria o novo rei. Então o primeiro leão tentou subir, não conseguiu e desceu. O segundo leão também subiu e ele não conseguiu chegar ao topo. O terceiro leão também subiu, mas não conseguiu alcançar o topo. E aí houve então uma grande incógnita. E agora, qual desses 3 vai ser o rei, se nenhum deles conseguiu alcançar o topo? Então a águia, que era a mais sábia dentre aqueles animais, ela disse: o terceiro leão, ele vai ser o rei. Os outros animais então questionaram: mas por quê? Se nenhum deles conseguiu alcançar o topo. O primeiro leão disse à águia, ele subiu e disse: eu não vou conseguir, não dá, está muito difícil. O segundo leão também disse a mesma coisa. Mas o terceiro leão disse o seguinte: olha, senhora montanha, você já alcançou o seu limite máximo. Eu ainda estou crescendo e eu ainda vou te vencer. Não dou por encerrado hoje, porque eu ainda estou crescendo. Presta atenção, os 3 não conquistaram, mas a palavra de vitória do terceiro leão fez dele o rei da floresta. Então, meu irmão, aí que está o segredo. Enquanto tem muita gente parando no problema, tem muitas pessoas que estão usando o problema para vencer na vida. Estão criando oportunidades no problema. Como? Com linguagem de vencedor, com linguagem de campeão. Se quiser que as coisas funcionem, você precisa acompanhar tudo de perto. Esse é o segredo do vencedor. Tem pessoas que querem vencer, mas querem acompanhar o funcionamento da empresa pela internet, à distância, fechado o dia inteiro no escritório, sem acompanhar a linha de produção. Você quer que a tua igreja cresça, mas você acompanha tudo à distância. Você não vai vencer. Vou te dar um exemplo. Uma certa feita, o dono de uma fazenda, ele começou a perceber que a fazenda dele era maior e a menos produtiva. Então ele procurou um sábio e questionou: o que eu faço? O sábio então disse a ele: eu tenho uma caixinha mágica, mas o segredo é você andar com essa caixinha por todos os setores da sua fazenda. E aí sim você vai começar a prosperar. Mas você vai ter que andar em toda a sua fazenda, em todos os setores de que funcionam na sua fazenda, você vai ter que ir e tem que levar essa caixinha. Então o homem falou: uai, então me dê essa caixinha. Então o sábio passou para ele essa caixinha. E ele então começou a andar na sua fazenda. Quando ele passa pelo curral, ele vê que os homens que tinham que ordenhar estavam todos ali parados, olhando para o teto. Quando viram ele chegando, todo mundo começou a puxar a sua cadeira e começou então a ordenha. O outro já foi preparar ali, lavar, colar, preparando tudo. Então ele cobrou mais empenho. Depois, lá no pasto, ele viu alguns homens debruçados sobre as suas enxadas, pensando na vida, e ele chegou lá e: olha, vamos trabalhar, gente, não é hora de descansar não, a hora de descanso é mais tarde, não é agora não. E ele começou a ir em todos os setores, ele começou a ver e perceber que as coisas estavam indo muito assim, devagar, de uma maneira muito tranquila. Então ele começou a ir a todos os dias e começou a fiscalizar mais de perto, e a sua fazenda se tornou em pouco tempo a mais produtiva da região.
E então o prazo de entregar a caixinha venceu. E ele chegou para o sábio e disse: olha, você podia deixar essa caixinha comigo mais um tempo, porque a minha fazenda agora se tornou a mais produtiva. O sábio veio e disse: querido, não há poder mágico nenhum nessa caixinha. A diferença é que você passou a acompanhar a sua fazenda, os seus negócios, mais de perto. E aí é que está o segredo da vitória. Você estava acompanhando tudo à distância. Então, meu irmão, valoriza aquilo que é seu. Acompanhe aquilo que é importante para você de perto e não de longe. Amém? Creia nisso. Olha bem, segundo ponto, a boca do vencedor é de ação de graças, enquanto a do derrotado é de xingamento e reclamação. Então nós precisamos mudar a nossa maneira de falar, porque isso pode contaminar todo o ambiente. Lá em 1 Tessalonicenses, olha bem o que diz a Bíblia. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo de número 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tudo, em tudo dai graças. Olha, meu irmão, está enfrentando luta? Graças a Deus. Deus tem o melhor para mim. Eu não entendi os propósitos ainda, mas eu vou vencer. Em Jó, no capítulo 1, no versículo de número 21, olha o que diz a Bíblia. E disse: no saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó perdeu os filhos, Jó fica doente, Jó perde tudo que um homem podia perder. E no entanto, a Bíblia diz que ele se levanta no versículo 20, rasga as suas vestes, raspa a cabeça e adora o Senhor. Meu irmão, essa é uma adoração que move o coração de Deus. É uma adoração que é feita independentemente da circunstância. Porque adorar a Deus, mas conta paga, com tudo dando certo, qualquer um adora. Mas nós precisamos agradecer a Deus quando tudo estiver dando errado. Porque embora não entendamos o momento, o melhor de Deus ainda vai vir para as nossas vidas. O que o salmista declara no Salmo 34, no versículo 1, é o seguinte: Salmo 34, versículo 1: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em qualquer circunstância, eu vou bendizer ao Senhor. E a minha pergunta para você que está me acompanhando é: você vive reclamando? Ou você bendiz o Senhor independentemente da circunstância que você está vivendo, do problema? Então pensa nisso. Lá em Números 13, 33, olha a visão que aqueles homens tinham acerca de si mesmos. Eles disseram: olha, a terra lá é boa, mas nós éramos gafanhotos aos nossos olhos, e o éramos também aos olhos deles. O que eu estou aprendendo aí? A forma como você se vê, a forma como você se enxerga, vai determinar a maneira que as outras pessoas vão te ver também. Então, se você se vê como um gafanhoto, os outros vão te ver como um gafanhoto. Mas se você se vê como um campeão, como um general de Deus, é assim que as pessoas vão olhar e enxergar você. Então, meu irmão, a Bíblia diz em Mateus 6,22: se os teus olhos forem bons, o teu corpo vai ter luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo vai ser tenebroso. Então, você precisa se ver como um campeão de Deus, como um general de Deus, e não como um derrotado, não como um fracassado. Aqui a Bíblia também me mostra, em Mateus capítulo 12, 34, o seguinte: olha, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o mal, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então está na hora de você mudar a sua maneira de falar. Talvez você está falando com as pessoas erradas. Talvez você está compartilhando projetos, sonhos seus com quem não sonha. Ou você está compartilhando teus sonhos com pessoas que têm recurso para fazer da sua ideia, do seu projeto, uma realidade.
e você no momento não tem recurso. Então fica calado. Quando o recurso chegar, vá lá e faça. Conheço várias pessoas que disseram assim: olha, eu estou com um projeto, estou pensando em construir uma empresa assim, assim e assim. Mas naquele momento que ele estava dizendo que tinha um projeto, ele não tinha um recurso. O outro ouviu e falou: opa, esse negócio aí é da China, isso vai dar dinheiro, e eu vou investir, porque eu estou com dinheiro. Foi lá, fez e está ganhando dinheiro. Então, querido, que seja pouco as suas palavras, ok? E quando você falar de você, fale bem de si mesmo, ok? E não como aqueles espias que foram lá olhar Canaã. Somos gafanhotos aos nossos olhos e o éramos também aos dos outros. Não, não, não. Você é a coroa da criação de Deus. Você nasceu para vencer, e não aceite um outro pensamento, uma outra visão acerca de si que não seja de vencedor, ok? O vencedor não dá ouvido a críticas destrutivas, e muito menos aos pessimistas, mas ele sabe dar ouvido, sabe a quem? A voz de Deus. E sabe o que Deus está fazendo nesse exato momento que eu estou ministrando aí para você? Como está lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei com você, e você vai entrar, vai cear comigo. Agora presta atenção: onde Jesus entra, tem espaço para derrota? Onde Jesus entra, tem espaço para depressão, para opressão, para perda? Não tem não, meu querido. Então é hora de você abrir a tua vida e deixar Jesus entrar, e convida Jesus para ser sócio dos seus negócios, sócio das suas decisões. Chame Ele para ser teu parceiro, porque você é vencedor e Jesus te garante vitória. Amém? No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 47 ao 49, diz assim: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Olha bem, chame por Jesus, porque a vida de Bartimeu foi mudada, porque ele clamou para a pessoa certa. E ele clamou, gritou em alta voz, até que Jesus parasse e o atendesse. Meu irmão, Jesus quer ver de você iniciativa. Jesus quer ver de você vontade. Jesus quer ver em você força para vencer. Então está na hora de você clamar. Está na hora de você buscar em Deus uma saída. Ao invés de você ficar reclamando, ao invés de você ficar murmurando, é hora de você clamar para quem pode resolver a sua vida. Amém? Em quarto lugar, o vencedor vê na oportunidade, na dificuldade, uma oportunidade. O derrotado vê na dificuldade sempre dificuldade. Eu vou te dar um exemplo para que você me entenda. 2 consultores de uma empresa de sapatos do Brasil foram enviados à África, um sem saber do outro, em dias diferentes, e ficaram lá 30 dias. Um sem saber do outro, mandaram relatórios para a empresa. Um disse assim: olha, não vamos investir em sapatos aqui na África, porque todo mundo aqui anda descalço, é perda de tempo. O outro então mandou seu relatório dizendo: manda quadruplicar a fabricação de sapato aí no Brasil, porque aqui todo mundo anda descalço, nós vamos nadar de costas aqui. Presta atenção, um viu na dificuldade uma oportunidade para ganhar dinheiro, e o outro viu na oportunidade uma dificuldade. Tudo na vida é uma questão de visão, como eu te disse. Como você se vê, como você se enxerga, como você vê as coisas, vai fazer de você um vencedor ou um derrotado. O homem deve criar oportunidades e não somente esperar que ela caia do céu. Crie. Lá em Neemias, no capítulo 2, quando Neemias foi servir o rei Artaxerxes, porque ele era copeiro do rei, a Bíblia diz que ele nunca estivera antes triste diante do rei. O rei percebeu isso e o questionou: Neemias, por que você está triste? Neemias foi: olha, a cidade dos meus pais está tudo destruído, o túmulo dos meus pais está revirado. Ele criou uma oportunidade. Então Artaxerxes investiu nele. Por quê? Porque Neemias orou ao Senhor 4 meses, falando: Deus,
me ajuda, me dá uma estratégia, seja meu sócio, seja proprietário dos meus negócios. E ele criou uma oportunidade. E você tem criado? Você viu José? Ele, na casa de Potifar, ele percebeu: isso aqui é uma bagunça, isso é uma oportunidade que eu vou aproveitar para gerenciar essa casa, para administrar. Lá na prisão, o que ele fez? Criou oportunidades. Isso aqui está parecendo bambu. Eu vou melhorar esse presídio aqui, eu vou organizar esses negócios aqui. Ele criou uma oportunidade lá. Então olha bem o que eu quero que você entenda. Crie oportunidades. Quando ele revelou o sonho para o copeiro e para o padeiro, ele virou para o copeiro e falou: olha, quando você estiver diante do rei, lembra de mim. Ou seja, criando oportunidades. Meu irmão, e você? Está só esperando a oportunidade cair do céu? Ou você está criando oportunidades da parte de Deus aí para a sua vida? Está chamando Deus: Senhor, abre uma porta para mim. Permita que algo aconteça para que eu possa me projetar. Está na hora de você, meu irmão. Se as oportunidades não têm chegado, então vamos criá-las. Em quinto lugar, quero declarar para você: olha, o vencedor aprende com seus erros e com o erro dos outros, enquanto o derrotado está sempre cometendo os mesmos erros. Um exemplo disso, um juiz chamado Sansão, lá no capítulo 16 de Juízes. Você viu os erros sequenciais. Dalila dava vinho para ele e ele falava: se me amarrar com cordas novas. Ele acordava naquela situação, não aprendeu, não via, estava cego. Depois: se me amarrar com vinhos novos, se fizer 7 tranças na minha cabeça. Até que ele contou para ela. Ou seja, foram erros um atrás do outro, erros iguais. Meu irmão, até quando você vai ficar caindo no mesmo erro? Até quando você vai se limitar? Até quando você vai tropeçar no mesmo lugar, meu irmão? É hora de você acordar, é hora de você despertar. Em Romanos 13:11 diz: olha, já é chegada a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima agora do que quando iniciamos a fé. Então está na hora de acordar, está na hora de nos alavancarmos para a vida. Amém? Então acorda aí, em nome de Jesus. Então nós precisamos entender isso. Na vida não precisamos acertar sempre, mas a cada dia errar menos. Você entendeu? Não dá para acertar todas, mas a gente tem que errar cada vez menos. E a Bíblia é clara em dizer em Mateus 22:29: errais por não conhecer as Sagradas Escrituras, nem o poder de Deus. Por isso que você está errando. Não conhece a palavra. Se nós meditássemos nessa palavra o tanto quanto deveríamos, se nós nos deleitássemos nas Escrituras, consequentemente erraríamos menos. Eu não estou dizendo que a gente nunca erraria, mas cada vez erraríamos menos. Em Oséias 4:6 diz que o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. Então está na hora de você ter conhecimento de Deus, das coisas de Deus, ter conhecimento na área que você está querendo investir, na área que você está querendo ampliar, e não ficar agindo que nem doido, porque você nasceu para vencer. Então, meu irmão, não haja como um derrotado, não pense como um derrotado e não fale como um derrotado. Tenha linguagem de vencedor. Amém? Sexto lugar, o vencedor tem poder de reação, enquanto o derrotado permanece sempre caído. Em Provérbios 24:16 diz que 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor de todas o levantará, mas os ímpios serão derribados pela calamidade. Você entendeu o texto? 7 vezes cairá o justo. Isso significa que às vezes a gente vai falhar, que às vezes a gente vai cair, que às vezes vamos tropeçar, mas tropeços e quedas na vida do justo são acidentes e não quedas premeditadas. Caímos por acidente, não por premeditação. Entenda isso. E a Bíblia também nos mostra aqui no livro do profeta Joel, no capítulo 3, no versículo de número 10, o seguinte: forjai a espada das vossas redes de arado
e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. O que eu quero que você entenda? Está na hora de você usar as ferramentas que você tem. Está na hora de você aprimorar os recursos que estão na sua mão. Porque talvez, meu irmão, a solução do seu problema está na sua mão. É simplesmente você aprender a manusear com mais sabedoria o que já está na tua mão, ok? Deus já colocou, você ainda não enxergou a provisão, você ainda não enxergou, ok? A sua capacidade, mas está aí, está na hora. Se você é fraco, Deus está falando para você, eu sou forte, amém? Em último lugar, o vencedor tem total confiança no Senhor, enquanto o derrotado confia somente nele. Aqui está o segredo do vencedor. Ele confia total e exclusivamente em Deus. O salmista Davi, no Salmo 20, no versículo 7, ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, faremos menção do Senhor nosso Deus. Em quem você tem confiado? Na potência bélica, no amigo do prefeito, no amigo do vereador, no amigo do deputado, no amigo do empresário? Você tem um Deus que pode fazer qualquer coisa. Você tem um Deus que, quando Ele quer agir, ninguém pode impedi-lo. Em Isaías 43:13, olha bem, na síntese diz assim: operando eu, quem impedirá? Meu irmão, está na hora de você passar a confiar mais no Senhor. Está na hora de você confiar mais em Deus. E eu quero finalizar a minha palavra citando para você o Evangelho de João, capítulo 12, o versículo de número 24, que diz assim, olha bem: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Aquilo que é enterrado vivo não morre, mas se morrer, se essa velha natureza sua morrer, se esse velho homem morrer, você vai produzir, você vai crescer, você vai prosperar para a glória de Deus, porque foi para isso que o Senhor te chamou. Então eu quero dizer para você, você é resultado das suas escolhas, você é mais que vencedor, você vai vencer onde ninguém mais venceria. Você vai vencer até quando você perder, você vai vencer. Aprenda a lidar com o problema e não pare no problema. Mantenha uma linguagem de vencedor, ok? O vencedor não fica dando ouvido para a crítica destrutiva, não, porque a crítica é boa quando ela tem o objetivo de nos abrir os olhos, nos advertir. Quando a gente é criticado, também a gente melhora, a gente busca a excelência. Então entenda isso. O homem tem que aprender a criar oportunidades e não somente ficar esperando que ela caia do céu, ok? O vencedor aprende com os erros que comete, com os erros dos outros, e ele entende que a cada dia ele precisa errar menos, ok? E nós precisamos entender uma coisa: depender sempre de Deus, exclusivamente do Senhor, e usando o potencial e os recursos que Deus já te deu, porque você é um vencedor e você nasceu para vencer. Que Deus possa prosperar você e abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus.